Olá, pessoal. Então, vamos a mais um vídeo de religião e espiritualidade e hoje respondendo algumas perguntas, fazendo um vídeo diferente. Perguntas que chegaram até mim, são muitas, eu vou escolher algumas para responder e primeiro explicando, né, que a ênfase dessa série de vídeos é no sentido de levar as pessoas a descobrir uma luz dentro da caixa, que é uma luz dentro de si mesmo e que é uma luz dentro das religiões quando existe, tá? O cristianismo, ele é um, ele já é por si só uma salada de coisas. Então fica difícil você dizer o cristianismo como o judaísmo, né? O islamismo eu conheço pouco, mas deve sofrer do mesmo processo. É uma junção de lendas, de histórias, de práticas religiosas e filosóficas de todo o mundo antigo que se deixou de conhecer, por várias conveniências, não necessariamente por ausência de documentos, mas porque não tem interesse, até pelo fato de o Ocidente ter se estabelecido mais de 1000 anos numa teocracia, e os homens, né, da igreja, não vamos dizer que é a igreja em si, porque a igreja é uma instituição feita por homens, então os homens da igreja foram queimando livros, bibliotecas, foram destruindo evidências para reinar. Em que sentido? Num sentido muito imediato, gente. Não tem o sentido de se perpetuar por toda a eternidade, até porque esse conceito, né, de tempo de toda a eternidade sempre foi muito relativo para o homem. Veja, essas religiões, inclusive, essas que se constituíram em torno de um Deus único, bem antropomorfizado, né, elas têm um apocalipse. Elas são escatológicas, têm um apocalipse, elas tanto determinaram o início, como elas têm que ter um fim. Então, se para elas o mundo, né, para essas religiões, o mundo começou, como a gente viu lá no Gênesis, né, seja de um Elohim ou Elohims, né, porque é plural, criando o homem, ou seja, de um só, né, que diz, tem que adorar somente a mim, não outros deuses, também criando lá do barro, que seja. Essa é até um pouco mais próxima da ideia darwinista, né, de uma criação que sai lá da sopa, lá do barro, né, uma metáfora daquele processo de evolução animal. O primeiro Gênesis não, ele já é muito criacionista, então eu digo, a Bíblia tem os dois lados, é o evolucionismo e o criacionismo juntos, não dá para tirar. O Big Bang vem como se fosse uma inovação e eles engolem o Big Bang dizendo, não, tá vendo, no início, ali aquele iniciozinho do Gênesis também, o Big Bang está ali contido, porque veja, num texto que foi manipulado, que é manipulado por pessoas com intenção de dominar, ele é sempre muito genérico, tá? Então, nele cabe muita coisa, dependendo da maneira como você quer interpretar. Mas também é sempre muito, tipo, dá aquela embromada de interpretação. Também não é uma coisa muito hermenêutica, muito categórica. E aí, quando você diz que não cabe, qualquer um, seja pastor, seja padre, seja até o judeu, vai dizer, você não está inspirada no espírito, então não pode interpretar. Então, esses furos que você, como ser humano, vê, são furos por causa da sua condição humana, e se você estiver lá em cima no espírito, tudo vai fazer sentido. Eu não gosto disso, não acho que isso sirva para ninguém, porque pouquíssimas pessoas vão se intitular inspiradas no espírito, e muitos se disseram inspirados no espírito e fizeram uma matança fabulosa nesse mundo, seja de judeu, seja de cristão, seja do que for, de muçulmano. Então, se matou muito, aí eu pergunto para vocês, vocês falam às vezes do sacrifício animal, o sacrifício humano sempre foi monstruoso nessa terra, se deixou um lastro de fogueiras, bom, em 1500 e pouco, estava havendo fogueiras coletivas na Espanha, 1600, aliás, século XVII.
ainda fogueiras e fogueiras e fogueiras. Então, tem, inclusive, processos de inquisição que se estabeleceram aqui no Brasil, colônia, e foram levados para serem torrados lá na Europa. Então, quando você vê isso, você vê, gente, isso é uma coisa política e violenta, truculenta. Onde está a religião, no sentido que as pessoas, a origem da palavra, religare, né? Religião de religar, ligar você ao Espírito, ligar você à luz. Não tem nenhum. Religião igual política, teocrática. Isso é que a gente tem, ainda hoje. Porque ela está dentro de todo o sistema. Ela sempre se estabeleceu dentro do sistema para ser um comando divino inquestionável em nome de um governo. O rei era abençoado em nome da igreja, que qualquer que fosse ela, para quê? Para que todo o povo aceitasse. Você vai discutir com Deus, e até não sei que tempo aí, porque tudo isso veio muito até o século XX, você poderia ser excomungado? O que é uma pessoa excomungada? Isso foi uma das coisas que eu não sei se eu fui excomungada alguma vez, mas eu já sei que fui queimada, já sofri processo de inquisição, já lembrei disso. Mas a excomunhão não me lembro, mas também, logo quando eu comecei a ler e estudar isso, falei, gente, como assim excomungado de uma igreja? Eu não vai mais comungar daquela crença daquela igreja. Mas a pessoa saía desesperada, como se ela tivesse sido banida do universo divino para um nada absoluto. E era isso que colocavam na cabeça do indivíduo, fosse ele cristão ou não. Então, são incoerências, incoerências que até povos indígenas, ao serem catequizados, quando viram a contradição, questionaram. Não tem quem não questionasse a falácia dessa teocracia que se estabeleceu a partir de um texto que foi mais do que montado. Então, nisso entra na mesma panelinha as três religiões monoteístas, claro, gente. Agora, nesse país, há uma tendência em se transformar tudo em religião. Então, o espiritismo vem como um estudo e vira religião. Aí vem o tal, é uma filosofia lindíssima, abrangente, difícil de se compreender, porque foi escrita em ideogramas, que cabe uma série de ideias. Eu mesmo já li três traduções bem diferentes do tal, mas que cabem dentro do tal. Então, aqui vira religião. E não é para isso. Nós não precisamos mais de um sistema religioso porque é um dos componentes da nossa essência, do nosso ser, ter a transcendência. Religião seria para dar conta dessa transcendência, para aceitar, né, e tentar viver aqui na matéria a partir desta transcendência também. Então, primeiro ponto, né? Eu vou pegar uma das perguntas aqui. Tá. Primeira pergunta de José. Qual a melhor religião, então, a seguir? Nenhuma. Nenhuma. Você não precisa, é isso que eu estou querendo dizer. Ninguém precisa de um sistema, a não ser que precise para si. E tenha, assim, sinta uma fraqueza. Mas se você começa a fazer um caminho de espiritualidade, você começa a sentir a sua força. Então, qual a melhor religião a seguir? Religião nenhuma. Mas uma filosofia, seguir a luz, seguir uma prática, né, de espiritualidade de transcendência, né, desenvolver sua intuição, desenvolver seu contato, fazer contatos extrafísicos. Você precisa de religião? De sistema? De uma caixinha? Vai todo mundo para lá? Vamos dizer, uma igreja de projeção astral. Vai todo mundo para lá? Sei de pessoas que deram curso, entre eles Valdo Vieira e outros, coletivos, e por acaso todo mundo saiu? É brevet de sair? É tipo um curso de aviação extrafísica? Claro que não.
A pessoa vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, né? Tem que saber exatamente, não é o curso. A pessoa tem que ter um mestre, uma orientação. Isso não é religião, é uma mentoria. E no Brasil, isso é bem complicado, porque as pessoas confundem todos os conceitos. Mentoria vira curso, vira só responder algumas perguntinhas. E para fazer um caminho de espiritualidade, uma mentoria não é um curso. Eu não vou responder perguntas. Pelo contrário, eu vou orientar e dar conceitos, explicações, dar práticas, cobrar, responder outras coisas. É uma mestria para a espiritualidade. Você precisa de alguém que é mestre num caminho para poder seguir. É como uma escola. Só que esses termos hoje no Brasil estão poluídos, estão ruins, então muita gente não quer seguir. Mas a mentoria que eu faço é mentoria de escola iniciática, como se fosse. Não temos um templo justamente, nem ritual justamente para tirar o conceito de religiosidade, de religião ligada a sistema, porque se eu estiver no Polo Norte, no Polo Sul, no leste, no oeste, aonde for, eu poderei fazer esse caminho, independente de ter ou não templo. Eu sou o templo sagrado e qualquer lugar que eu quiser vira um templo sagrado. Então, José, nenhuma religião, e sim caminhos filosóficos de orientação ou de mestria para uma espiritualidade prática. É isso que eu sou uma das pessoas que faço, né? Tem um guru ali, outro guru aqui, agora não é todo mundo. Tem muita gente que vende o ouro de tolo, mestria para ele enriquecer, confunde mentoria espiritual com lei da atração e vamos ganhar dinheiro, casa, carro, apartamento. Então não é bem assim, tá? Pergunta da Lilian. As pessoas dizem, pessoas, deve ser pessoas na internet, em geral, que não podemos viver sem ego. Sim, tem uma corrente, uma não, uma forte corrente científico-psicológica dizendo que o ego é essencial. Vamos entender isso daí. Ela pergunta, é verdade? Como fazer, então, um caminho espiritual sem ego, como você diz? Tudo bem, ótima pergunta. Então, assim, o que que a psicologia chama de ego? Todo esse construto mental e emocional ligado a todas as, vamos dizer, fraquezas do ser humano, tá? A psicologia é uma ciência derivada da filosofia, tá? Filosofia da alma, ou filosofia do ser, que descreve, ela é descritiva. No primeiro momento, descreveu, o Freud descreveu, relacionou a arquétipos, que eu digo, literários. Porque os deuses que ele colocou, ou as imagens que ele colocou, quando ele, por exemplo, ele fala complexo de Édipo ou complexo de Eletra, ele tirou de tragédias gregas, que não necessariamente era uma coisa que acontecia sempre, ou era um arquétipo. E ele ainda deduziu, pelo fato do Édipo ter sido vaticinado a matar o pai e dormir com a mãe, tá? Era um vaticínio, e aí a mãe, né, apavorada, né, levaram ele para fora, tipo assim, não vai acontecer porque a gente vai colocar ele fora, eles fizeram exatamente aquilo que eles estavam tentando evitar, que ao se tornar uma pessoa estranha, ele veio para um combate, acabou matando o pai em combate e casando com a mãe, que é natural, né? Ganhou do rei, então ele fica com a esposa do rei, e essa mulher, na verdade, era a mãe dele, tá? Jocasta. Então, o que que ocorre? Então, quando ele descobre tudo o que aconteceu, ele então se cega, que é bem arquetípico, é isso, cegar-se para ver. Ele fura os olhos para poder enxergar a verdade de si mesmo e de tudo aquilo que aconteceu que ele não estava entendendo. E, dentro de um contexto grego,
que fala sobre a questão da tragédia. Qual é a tragédia? A tragédia grega, ela lida com dois conceitos fundamentais. Um deles é a desmedida. Quando você desequilibra e qualquer emoção, sentimento, ideia é hipertrofiada, cai no desequilíbrio da desmedida, de muito ou pouco, você cria necessariamente um destino para você, para corrigir essa desmedida, que é o mesmo conceito do Oriente kármico e que aqui é que foi deturpado quando retomaram isso via a versão espírita, né? Então, de fez, pagou. Não é bem assim que funciona. Fez, pagou, matou, vai ter que morrer, roubou, vai ter que ser roubado, e outras questões kármicas, e outras situações que se coloca, né, para um indivíduo desenvolver. Todas elas têm um fundamento tão trágico, kármico? Claro que não. Então é assim, na Grécia era, né? Então você tinha a medida, né? E por um desequilíbrio, né, essa desmedida gerava um destino para se cumprir, tá? E se cumpriria, fosse aqui, né, naquela existência, ou fosse numa próxima existência, porque a reencarnação também foi um conceito, é um conceito que perpassa por diversas filosofias, povos, nações, e mesmo dentro do judaísmo, havia uma corrente, ou uma ou duas, que consideravam a reencarnação e que depois, por uma conveniência, e eu já expliquei o porquê dessa conveniência, decidiu-se que não, que seria, no máximo, a ideia de ressurreição. O que que é uma ressurreição? Você morreu, fica lá esperando, que aí você vai renascer daquele osso que não existe mais, mas Deus pode tudo, né? Faz o osso renascer e você renasce em carne, corpo, qualquer coisa, que são as coisas mais incoerentes, improváveis. E hoje, até hoje, se mistura muito. Se é incoerente, se é improvável, mas para Deus tudo é possível. Aí se coloca num saco ideológico tudo que é impossível, improvável, que não tem coerência, mas você não sabe, no espírito, para Deus e tal. Aí fica uma coisa irracional. Porque Deus não é irracional, ele é para além da razão, mas não é irracional. Porque o irracional, ele é contrário à razão, e Deus é mais do que razão. É uma razão ampliada, a ordem, a razão para tudo, a causa para tudo. Só que nós não alcançamos pela nossa limitação. Mas não quer dizer que ele seja irracional ou arracional. Não existe isso, tá? Isto é o aquém, e Deus não é aquém. Deus está para além, né? Então, sem ego, o que que é o ego? O ego é uma personalidade. É o que você é? Não. É o que você constrói. Como? Com a influência da mamãe, a influência do papai, a influência da escola, do meio, do sistema, salvo se você traz uma lembrança de consciência um pouco mais forte. Então, isso também não receita de bolo, tá? Todo mundo que nasce vai copiar, vai desenvolver o mesmo ego? Não. Uma mesma família, mesmo pai, mesma mãe, mesmo vovô, mesma vovó, às vezes até mesma escola, você vai ter 3, 4, 5 pessoas diferentes, com egos diferentes, que são os filtros. Uns vão ficar mais dentro do sistema, outros menos. Então, veja, este menos, que é um despertar de consciência, algo interno que não tem a ver com esse mundo, que começa a observar e querer fazer diferente, é o que a gente chama
né, da consciência do ser da pessoa realmente, que vai fazer um caminho espiritual. Porque ego, como não é nada, não tem consistência, né? Ele muda de acordo com a época, ele muda de manhã, de tarde, de noite, todo mundo percebe essa instabilidade, a pessoa dorme de uma maneira, acorda, outra, parece sempre um renascer de um híbrido, né? Eu digo isso, né? Você dorme prometendo isso, vai fazer no dia seguinte, nem lembra do que falou no dia anterior. Como uma pessoa dessa vai fazer caminho? Não tem como. Então, o mínimo que se requer num caminho de espiritualidade é uma individualidade indivisível. Indivíduo. Então, o indivíduo pode fazer um caminho, mas um ego todo multifacetado, não. Porque qual dessas partes vai fazer? Né? Tinha um mestre que dizia que o ego, na verdade, é como se fosse uma sala cheia de convidados, e que apenas um respondia, que é o que meio que gerencia essas pulsões todas, que seriam os tais convidados. E que ele, quando questionado, abria a porta e falava: não, não está, não, não me lembro, não, não sei quem é, e fechava a porta. Eu achava muito engraçada essa imagem, porque é exatamente assim. Eu vivenciei isso, experimentei isso com pessoas e via que realmente constatava, tá? Não era nem testando pessoas, constatava que às vezes uma promessa ou uma proposição numa conversa, daqui a 2, 3 dias a pessoa é como se não se lembrasse, não lembrava nem da conversa. Eu falei com você, eu prometi, e às vezes não é nem maldade, é porque é um fragmento. Então, ego, como a própria psicologia descreve, e sempre doentio, e sempre precisando de um remédio, como vai fazer caminho? Né? Então, se o ego é algo multifacetado, e é, pela própria filosofia, pega lá na ontologia, né? É multifacetado e cheio de defeitos, cheio de fraquezas, cheio de problemas, como que vai fazer um caminho espiritual? Então, isso tem que ser banido, tem que ser superado, tira, sai da frente, fica alguma coisa, e dali vai se fazer um despertar, um processo de fazer contato com o que você realmente é, que é a sua consciência. Então, nós somos uma consciência transcendente, eu falo energia, só por oposição ao conceito de matéria, porque é diáfano, não tem idade, não tem essa consistência material, mas também não sei, né, dizer energia, somos energia, né? Nós temos uma frequência, sim, temos uma dimensão que vai para além do físico, somos uma consciência, mas definir consciência é como definir o ser, é como definir vida, é como definir o que é luz. Você não consegue definir sem cair numa tautologia, ou seja, num círculo vicioso de onde você não sai, porque a coisa simplesmente é. Então, se podemos fazer um caminho, não. A gente tem realmente que conscientizar, observar isto, essa fragmentação, tentar unificar, ver o que sobra, e você tira preconceito, preconceito, papai, mamãe, escola, ideologia, época, partido político, você tira isso, e aí você vai fazer um caminho. Agora, automaticamente você vai romper com o entorno, com o social, com o familiar, a não ser que você consiga ficar de boca fechada, faça seu caminho e depois administre isso, como isso vai ficar, se tiver apego a isso. Mas geralmente aí tem a frase do Cristo: quem é meu pai, quem é minha mãe, quando estou tratando das coisas de meu pai, não tem pai nem mãe do mundo, da carne, né? Então é mais importante a sua transcendência, o seu caminho, o seu processo, o seu vir a ser, do que a família, pai, mãe, isso aqui que sempre te puxa para baixo. Pô, até hoje, a minha família, quando entra em contato comigo, eu sou a Cristininha frágil, a que tinha sempre um problema físico, mas nunca ninguém percebeu a minha força, o meu mental, nem acreditam, nem querem saber.
nem lidam com isso, ignoram. O que eu vou fazer? Né? Vou deixar de fazer meu caminho porque nasci nessa família? Não, claro que não. Eu já passei, eu já ultrapassei isso. Isso é contingente, mas não define, uma coisa que define você definitivamente, né? Que é o que você é. Você não é o sangue temporário daqui. E também não é esperar a morte para depois ser e tchau. Eu sempre digo, você já teve vários corpos, vários nomes, já foi homem, já foi mulher, não estou falando que já foi bicho, isso e aquilo, isso é outra coisa, não tem nada a ver, não é assim que a coisa se processa, já expliquei, tá? Então, você já foi homem, já foi mulher, já foi rico, já foi pobre, já foi isso ou aquilo, né? Dentro da sua frequência, você tem, desde a sua emanação, uma singularidade que tem uma frequência, de fazendo um desvio e caindo, 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 mas pode também ir se erguendo, erguendo, erguendo em encarnações. E é isso é o que você é. E tem que descobrir, retomar, e isto vai viver aqui também a experiência física, que eu já disse, é uma parte dessa experiência, porque toda noite se dorme e não se fica inerte, caído, né, na cama, no travesseiro, e sem fazer nada. Você sonha, quem lembra, quem não lembra, está sempre numa continuidade da vida, não está morto, né? Então, você está sempre num contínuo, ainda que dormindo, ainda que projetado com consciência ou não, e muitas pessoas, depois que eu comecei a orientar, e com terapia floral e tudo, estão tendo sonhos lúcidos, lembrando, atuando dentro do processo de sonhar. Então, tudo isso é muito rico. Então, esse é um caminho. Esta é um caminho de espiritualidade na prática. O que quer dizer na prática? Aqui e agora. A gente vai trazer toda essa transcendência, esse conhecimento, essa consciência para o seu viver. Então, você vai se relacionar melhor, você vai relativizar coisas, você não vai reagir a determinadas provocações, você vai estar atuando. E quanto mais você atuar e vibrar a luz, também menos coisas você vai acessar de ruim, de conflituoso. Isso é verdade, porque mesmo nessa Terra, você tem diversos níveis vibracionais atuando, eu já expliquei. São diversas realidades vibracionais e você pode estar numa vibração ruim e amanhã, depois de todo um processo, você pode acessar uma vibração, por exemplo, como tem os tranquilos suíços nos seus Alpes, em silêncios, em realizações tranquilas e suaves. E a pessoa fala: nossa, mas como é que eu vou viver sem nenhum problema? Veja, você não precisa de problemas para viver. Você precisa de propósito. Você precisa de se colocar em desafio e querer se superar. Para isso, você tem que ter um propósito, estudos, hobbies, arte, desenvolver algo que leve você a se impulsionar sempre mais, sempre mais, sempre mais. Então, respondi a Aline, assim espero. E a Alice perguntou: você fala sempre do Cristo, mas critica a Bíblia. Explique melhor isso. Como seguir, no caso, o Cristo, sem ir à igreja ou ler a Bíblia? Então, vamos lá. Pergunta fundamental. Muito boa. Eu falo do Cristo enquanto um mensageiro da luz. E que foi? Considero, pelo processo dele, pela proposta dele, pela filosofia dele, pelos exemplos dados, um dos maiores que passou aqui, mesmo desconstruindo a Bíblia. Porque quando a gente desconstrói a Bíblia, a gente desconstrói todo um sistema construído para dominação, tá? Dominação mesmo, considerando seres inferiores e seres superiores. Um fariseu se achava superior e perto de Deus, em contraste com um simples plebeu comerciante, né? Isso é horrível, né? O imperador
romano, bom, ele tinha um poder, um império na mão, ele podia se achar mais do que um simples romano, mas não no sentido essencial, e sim de cargo, de contingência da existência. Ele está imperador, né? Nasceu numa condição que propiciou ele a ser imperador, e os outros não. Então, assim, você respeita por uma regra do mundo, né? Quem manda, pode mandar, quem obedece, tem juízo, vai se colocando no seu devido lugar, participando. Se são iguais, até certo ponto, sim, mas dentro de uma hierarquia do mundo, não, certo? Então, nascem reis, nascem pessoas que se colocam em postura, ou chegam lá em postura de presidente, ou de diretores, mas não quer dizer que eles sejam melhores enquanto essência do que outros. Então, uma coisa é o que se configura no mundo, outra coisa é o caminho real do ser no mundo, mas para além do mundo e para si, né? Então, este Cristo, né, que eu considero como avatar, avatar para mim, né, pegando o termo da Índia, seria um ser que vem com uma certa luz já, com uma missão muito definida, para vir distribuir isso, para ajudar um determinado momento. A sua ajuda nunca é só naquele momento, tá? Ela transcende tempo, espaço e dimensão, justamente porque vem de um lugar que tem muita luz, muita consciência, né? Vamos dizer assim, né? São palavras só, tá? Não tem lugar, não tem um lugar no universo onde estão lá os avatares, mas sim que há dimensões, né, vibracionais mais altas, mais luminosas e mais densas. Isso não adianta, isso faz parte dessa natureza, né? E ele, para mim, é um dos melhores, maiores mensageiros, porque o que ele conseguiu colocar não tem dentro do judaísmo, não tem dentro do Islã, embora tenha histórias lindas, parábolas também bonitas, exemplares, também tem no Buda, muitas coisas exemplares, mas ele tem um processo muito mais intenso e forte. Mas ele existiu? Sim, historicamente, sim. Até tem historiadores que já defendem isso, já tem documentação, porque Roma sempre deixou documentação. Ele era isso tudo? Para Roma, não. Para Roma, não. Para o mundo judeu também não. Ele era um revolucionário. Quem que foi que, ao cultivar a lembrança, a memória disso, toda a passagem cultural, são os primeiros cristãos, daqueles que foram seguidores dele, que cultuaram e foram passando oralmente, depois escrito, né, de geração em geração, até que se constituiu uma seita. Mas veja, quantas seitas o judaísmo já tinha dado origem? Porque, assim, é monoteísmo, mas não se segura no monoteísmo. Era preferível ter o politeísmo de todas as outras religiões das outras nações que se perseguiu, como a civilização celta, os egípcios, os gregos, os romanos mesmo, ou outros que tinham deuses de acordo com cada grupo, do que você forjar um monoteísmo, impor esse monoteísmo e depois ele derivar em cada vírgula numa variação do mesmo tema. Então, da mesma maneira que você tem várias seitas judaicas, mas todas se reportam ao mesmo Deus, Javé, isso e aquilo outro, da mesma maneira, dentro do cristianismo, você vai ter todo mundo falando de um Cristo, mas cada um da sua maneira. Um acredita nele Deus, outros acreditam nele humano, outros acreditam nele sábio. Então, quase que é um politeísmo. Só tem o mesmo nome, tá? Então, como que eu vou seguir um Cristo sem ler a Bíblia? Você vai tirar desse livro o que foi essencial. E, de preferência, somente o do Evangelho, gente. Ah, mas e os Atos e Paulo? Paulo é Paulo, deve ter sua própria religião. Os paulistas, né? Sem ser daqui de São Paulo, né? Ele não é santo, ele foi considerado. Olha, esse negócio, esse processo de considerar santo dentro da igreja. Santo é aquele que trabalhou pela igreja.
Santo é um doutor da igreja, santo é um que fez milagre, outros não fizeram milagre, ou que morreu em nome da igreja, nem sempre do Cristo, mas da igreja. Então, o conjunto de santos, tem um santo para cada dia, ou mais de um santo para cada dia da semana, tá? Para cada dia do ano. Não são 360 santos, acho que são mil e tantos, né? E eles começaram a colocar isso desde a Idade Média, para que se impressionasse as pessoas que eles estavam conquistando. Então, eu tenho que tirar do Evangelho, e de preferência, de outros textos, de outros evangelhos, que mesmo assim podem ser, né, questionados, mas tira o que foi essencial. O que que é essencial? É aquilo que te traz uma prática efetiva, ética, e que o coração diz: isso é correto, isso é o melhor, isso é luminoso, né? Não me adianta discutir se é, a não ser que a pessoa queira estudar esses eruditismos, né? Mas isto é estudo e serve somente para o seu mental se alimentar dessa parte. Se é nous, se é zoe, se é logos, o que é cada termo desse, Sofia, isso, aquilo, isso é bonito para estudar e tal, mas não lhe dá uma espiritualidade prática. A espiritualidade prática é no dia a dia. É você se observando, é você praticando, é você meditando, é você respirando, é você fazendo boas afirmações. E observando o seu dia a dia, o outro, o quanto você pode considerar, perdoar, fazer diferente, se afastar, se distanciar, principalmente. Olhar a si mesmo em cada ação, em cada emoção. Então, eu posso seguir o Cristo dessa maneira, porque ele disse isso. Então, tem várias parábolas ali, nos textos gnósticos também, mas só os referentes a eles, né? A esse Cristo, né? A essa passagem aqui. Tá? Então, eu não preciso da Bíblia toda, né? Mas a Bíblia tem coisas interessantes, porque é um conjunto, eu já disse, é um conjunto de livros, como se fosse uma biblioteca, né? Então, ali você tem provérbios, ali você tem poesia, que são, né, alguns salmos, poesia sagrada, né? Você tem orações, né, que são evocações, eu vou falar de invocação, evocação e oração, depois num outro vídeo de religião e espiritualidade, trazendo, mas Alice, você pode seguir sim o Cristo sem a Bíblia, se fosse assim, uma pessoa que não tivesse a Bíblia, que não tivesse dentro da Igreja Católica, mas estivesse praticando todo o bem e seguindo toda uma ética, seria condenado? Isso é o que eles disseram, né? Mas claro que não. Acha que a divindade vai cuspir uma pessoa por ser um primitivo que não tem igreja, mas que cultua, respeita a natureza, né, faz o melhor, vive segundo um princípio de bondade, de bem-estar? Não tem como. Essa história de que precisa a pessoa ser convertida para cultuar especificamente, louvar de uma forma ritualisticamente, ó Senhor, amém, aleluia, salva, não sei o quê. Isso tudo é fantasia, gente. Isso aí é idiosincrático. Isto é temporal. E eu já disse, Deus, a divindade, o todo, é atemporal. A criação, nós inauguramos com essa criação um tempo, mas ele é atemporal, mas ao mesmo tempo é um eterno vir a ser. Ele está sendo, continua sendo e será o quê? Deus. Que isso é uma coisa que não se acaba, é apenas um termo, gente. Então, eu espero ter explicado. Alice, a Lília, José. Ah, Paulina. O que são milagres? Né? Pediu para falar de milagres e porque parece que teve alguma pessoa que falou, mas num vídeo acho que de projeção. E cabe mais aqui eu responder
Milagre. Milagre é toda a ação inesperada de solução de um desafio, de uma questão, de um problema em que a pessoa não se viu capaz de resolver, achou que estava além, pediu, abriu-se para uma solução co-criada com Deus, com a transcendência, com o nome que ela quiser dar. Então, o milagre, ele ocorre quando você define o que quer, o que precisa. Estou doente, eu quero saúde. Eu estou numa situação sem emprego, eu quero trabalho. Eu preciso de uma casa. Eu quero ter filhos, né? Eu quero ter um companheiro, companheira, não sei como isso. E entrei num estado de limitação, né? A minha cabeça, eu não sei o que fazer, não dá certo, não tem dado certo. Então eu me abro para uma interferência da luz, né? Eu digo, eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu estou pedindo, eu quero uma casa assim, assim, mas eu já não sei mais como, nem onde, nem porquê. Então a pessoa realmente solta e se abre para uma cocriação com seres ou energias afins que trazem aquilo. E você, quando vai ver, ah, e é tão rápido e tão inesperado que você diz: milagre. A palavra milagre vem disso, de algo que está para além do natural. É como se fosse um sobrenatural, né? Então, milagres ocorrem, tá lá. Você vai em alguns templos, não apenas católico, mas em outras religiões ou sistemas em que a pessoa acredita, né, que tem uma parte de fé aí, que é uma certeza e não uma dúvida. Todo aquele que vai para algum lugar nesse sentido, onde dizem que ocorrem os milagres, mas vai com dúvida, vai no teste, não ocorre. Então, quando eu já vou na predisposição, na abertura de que aquela resposta venha, de que aquilo que eu necessito venha, então realmente eu recebo. E é inusitado. Eu digo que é inesperado porque a maneira como se coloca, você já está no quê? No desespero. Geralmente as pessoas estão pedindo quando estão no desespero. O que que é desespero? Eu não espero mais do meu entorno, do meu mental, de todas as minhas tentativas, eu não espero mais nada, porque eu não estou conseguindo. Então eu me desespero. Eu tiro a minha esperança em mim mesmo e me abro para uma transcendência, para algo sobrenatural, para uma coisa além de mim, que possa me trazer a luz, a solução, a resposta, o que for. A saúde, o casamento, a casa, o carro. E sim, ocorre tanto quanto a pessoa realmente solta, se desespera de si mesmo, dos seus métodos e do mundo, se abre para esse inusitado, improvável, essa transcendência, né, que é improvável porque não tem provas aqui, e está receptivo e se coloca então, porque na hora que eu me abro para a transcendência, na hora que eu me coloco num estado de fé, porque se eu entrego e solto, não tenho mais o que fazer, eu me deixo levar por uma energia de solução, então eu sou alçado, convocado, né, nesse instante, para essa vibração da solução. O milagre só ocorre quando eu me coloco positivamente, humildemente, com toda certeza, na postura da solução, porque eu já sei, se eu não sei, eu não entrego. Eu sei que quando eu não sei, alguém sabe e vai fazer acontecer para mim. O melhor.
Então, quando eu pedi uma casa, a casa veio. Quando eu pedi a saúde veio. Como? Não sei. E há curas, e como o pessoal diz que é milagrosa, é que a pessoa tem tanta entrega, que sim, para a luz é na hora. Por que esse na hora? Né? Que a gente constata de um momento para o outro, mas no momento em que a pessoa começou a se colocar numa, numa descrença dos seus métodos e do mundo, e começou a entregar, né, o processo para essa transcendência, para essa outra coisa que a gente chama de sobrenatural, além do natural, extrafísico, né, dimensional, na hora que eu faço isso, quanto tempo levou até que eu constatasse o milagre? Um dia? 2 dias? Uma semana, quando eu fui lá no médico e vi que estava pronto e curada? Veja, quando me coloquei fora do corpo e vi, né, eu já estava querendo uma solução para o problema que estava no meu pé, um esporão, que eu precisava de uma cirurgia, já não tinha mais jeito, né? Eram 2 pontos no pé, eu não colocava mais o pé no chão, não podia andar com o pé só. Eu estava pedindo uma solução. E a solução veio de uma maneira também inusitada. Eu saí do corpo e um ser muito benevolente, ligado à frequência verde, falou: pensa verde, pensei verde. E comigo a cura foi cocriada. Esverdeei lá o corpo e o ponto onde estava vermelho e sumiu. E continua sendo assim até hoje. Mas não é minha tecnologia, é uma tecnologia da frequência, não é manipulação, tá? Não é magia, é uma frequência, mas as pessoas falam, vibra verde, Cristina, vibra verde para mim, acontece um milagre. Quando a pessoa se abre para aquilo e não coloca como tentativas de se curar, curou, a coisa realmente acontece. Porque, veja, quando eu me abro numa direção só. Aquela pessoa que vai para São Judas Tadeu, vai para Umbanda, depois pede no grupo Reiki, depois pede não sei o quê, a mesma coisa, vai pedindo, espalha assim 10, 20 pedidos para diversas frentes. Essa pessoa não tem fé. Ela está desesperada e não sabe em que direção seguir. Muitas vezes ela acaba não sendo atendida. E quando é atendida, eu pergunto: qual foi a fonte para que você continuasse a seguir ali? Você também não sabe responder. Daí que algumas pessoas dizem maldosamente: foi o diabo que acabou curando, foi, né? Não foi, não é nada disso. Só que ela que se perde nessa dúvida e ela vai acabar tendo um outro problema para começar a desenvolver a unidade da certeza dentro de si mesmo. Mas não é de uma religião, gente. Quando eu falo unidade da certeza, é desta certeza ampla da transcendência, da manifestação vibracional que ocorre no nosso dia a dia da matéria como experiência física. Nós temos uma experiência física aqui a honrar, a abençoar, a aceitar. Mas sem esquecer a nossa transcendência. Não vamos deixar de ter o corpo ou a experiência física para valorizar somente o espírito numa cidade espiritual. E também não é ignorar tudo isso e só viver pela matéria. Então, as duas posturas são duas faces da mesma moeda, é o desequilíbrio de um lado para o outro e o equilíbrio está no centro. É você saber que vivendo aqui, né, dentro desta matéria, ela não impede a sua transcendência. Pelo contrário, o que essa matéria te ajuda é a você não se bloquear nas suas densidades. Abençoa, porque qualquer medo, qualquer dúvida, qualquer vício fora do corpo
é medonhamente maior. É como um pesadelo. Então, quando você volta para o corpo, você, né? Você dá graças a Deus. Ai, nossa, era um pesadelo. Mas isto é a sua condição. Então, mas eu não sinto todo o amor do mundo. Não, da mesma maneira que você não sente todo o medo do mundo. Mas eu não sinto, sabe, toda essa benevolência, eu não tenho esse contato. Mas ainda bem, porque você se dissolveria se você fosse amor, 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 essa unidade carbônica vira purpurina. Como muito saber, 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 já dissolve o cérebro, porque esta é uma condição temporária para qualificar, para melhorar esta própria unidade carbônica, essa própria experiência física. E eu vou trazer no vídeo de projeção astral uma experiência que eu tive há pouco tempo, venho cozinhando ela do tipo revelo, não revelo, revelo, não revelo, porque muita gente acha que eu dei entrevista para o Carlos em 2022, 23. Não, ele leva um tempo até processá-la. A minha entrevista foi final de 2020, 2021, início, foi alguma coisa assim. Levou anos, pelo menos uns 2 anos até ele conseguir colocar. Então não é imediato. Então aquilo que eu falei para ele, que inclusive era do meu passado, aquilo aconteceu e já está, quando ela foi revelada, já era. A pandemia, o smartphone, a pornografia, a deseducação, os confrontos, os conflitos entre nações, pequeninos, mas constantes, a discriminação, tudo isso, o homem estava criando e foi denunciado de forma que eu dissesse de alguma forma para tentar evitar. Só que eu não consigo acreditar que, ao você falar uma profecia dessa, as pessoas descriem. Quem está criando mesmo, a massa, não está nem aí. Quem se interessa por essas profecias e leva em consideração é quem já está pensando diferente e sentindo diferente. Então, eu tenho cozinhado bastante uma outra experiência que eu tive, muito intensa, com a revelação de algumas imagens e também de alguns ditos que têm a ver com que as pessoas estão com medo, né, de um futuro, com negócio de agenda, aí uma hora é extraterrestre, outra hora é agenda, outra hora é chip, isso aqui tem muito, mas muita teoria da conspiração misturada nessa mídia e nessas religiões. Então isso tem que ser limpo, porque isso vai criar uma situação que vai afundar uma parte dessa humanidade, sim. Tá? E humanidade, quando eu digo, este tipo de civilização. Outras civilizações a gente não olha para trás, não vê, a Babilônia acabou, e o Egito como tal acabou, e a Pérsia como a gente conhecia acabou, e outras, a própria nação toda celta, foi substituída por outros que vai ser substituída por outros. Então isso daí é mais do que comum dentro dessa trajetória eterna, constante, que é a humanidade, ou nós, enquanto ser, que a humanidade também é um termo, né, criado aqui, né, nós, enquanto um ser, estamos tendo aqui nessa terra, nós temos que esgotar muito, eu já falei, né, ela está muito crua, né, diante do que podemos, diante daquilo que você percebe que é possível, né, é o que eu digo, nós não somos cidadãos planetários, nós ainda brigamos entre nações, ainda temos preconceito, ainda somos apegados à minha patriazinha, meu jeitozinho, com preconceitos estruturais. Não se trata só de raça ou de gênero, mas é estrutural geral. Imigrantes sofrem preconceitos, pessoas se delimitam em pedaços de terra e tal, tal, tal. Então, não somos uma civilização planetária, não cuidamos desse planeta, não estamos dando atenção a esse planeta, como se ele pudesse ser substituído, né? Enquanto não formos uma civilização planetária, não haverá superação disso daqui para depois conquistar uma condição estelar. E aí sim, você vai ter domínio sobre Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, você vai poder fazer uma transição
consciente, porque até então você não pode fazer isso conscientemente, isso ocorre, mas de uma maneira inconsciente, devido à deficiência desse processo, tá? E aí depois a gente vai respeitar a nossa estrela e vai conseguir tirar a energia da estrela, etc, 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 tá? Então isso é um projeto para além, mas é preciso começar agora, né? Ao infinito e além, mas vamos começar agora, no dia a dia, hoje, amanhã, depois, proposta para o ano 2024, onde eu quero estar, como eu quero estar. Isso é fundamental. Isso é espiritualidade prática. A espiritualidade prática não é sentar e ficar esperando e rezando para Deus. A espiritualidade prática é você, em 2024, vou fazer mais isso, mais isso, mais isso, meditar mais, respirar mais, me alimentar melhor, né? Me equilibrar para poder fazer um contato, para, né, e no final do ano eu vou estar aqui assim, em 2025, aqui assado. Vocês conseguem fazer isso até 3 anos, efetivamente. Então, 2024, 25, 26, vocês conseguem planejar, colocando tudo divididinho, né? Criando as prioridades, seguindo passo a passo. Vocês vão ver onde vocês vão chegar. Eu trabalhei a minha vida toda e trabalho assim. Eu tenho planner, sempre fiz, sempre me coloquei. Eu quero terminar esse curso em 3 anos, esses trabalhos em 5 anos. 5, hein? Eu, quando entrei no Aikido, eu perguntei quanto tempo levava, aí cada um falava uma coisa, eu falei assim, em 5 anos eu chego a preta. Acabou, foi em 5 anos. E, aliás, foi um pouquinho antes até. É, né, eu festejei. Então, eu vou me colocando assim, isso é espiritualidade prática. Uns vão dizer, mas isso é muito no mundo. A espiritualidade é alguma coisa para além. Não, eu sou aqui. E eu estou aqui fazendo esse aqui cada vez melhor, porque quando eu vou para além, eu vou deixar essa unidade aqui, aí realmente eu estarei no outro patamar, nesse tal além, nessa outra dimensão, que eu tenho contato, eu já sei mais ou menos para onde vou, mas posso ir mais. Se eu fizer mais, enquanto estou aqui, vou fazendo mais. E por quê? Por que aqui? Porque esse contraste me permite ir além. Sem ele, eu vou marcar tempo no mesmo lugar, no mesmo espaço. Bom, eu respondi essas 4 perguntas, continue mandando as perguntas e até o próximo vídeo. Se esse vídeo ressoa com você, dê o seu like, comente, faça sua pergunta e compartilhe. Assim poderemos alcançar um número maior de pessoas e ajudar o canal a crescer. Essa luz é para todos nós. Ajude-nos a iluminar essa rede.